Boa tarde, gente. Aqui quem tá falando é a Verônica, da SolarWinds. Hoje a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre o software Network Configuration Manager, o NCM. Ele é um software que vai estar ajudando aí os usuários, os administradores de TI a gerenciar as configurações e alterações da rede. Sobre esse webinar, né? Quem já participou de outros webinários que a gente realizou, lembrando só que esse webinar é uma apresentação do NCM. Faça as perguntas durante a apresentação. Você vai encontrar na consola aí do webinar, do GoToWebinar, que vai ter a parte de perguntas, né? Questions, ou do próprio chat. E vai escrevendo as perguntas à medida que elas vão surgindo, as dúvidas, vai escrevendo que depois, no final da apresentação, eu vou estar lendo essas perguntas e respondendo as dúvidas. Caso eu não tenha tempo de responder sua dúvida durante o webinar, eu vou estar mandando as respostas por e-mail. Então, assim que forem surgindo dúvidas, é só escrever que eu vou ler no final. O webinar está sendo gravado e o slide e a gravação vai estar disponível no site da SolarWinds. Um pouquinho sobre o NCM, né? Alguns principais destaques dessa ferramenta que é tão importante aí da linha Orion. Com o NCM você vai conseguir gerenciar as configurações do desempenho da rede, vai ter aí o controle das alterações que estão sendo realizadas ou que foram realizadas na rede. Você vai conseguir ver os backups dos dispositivos, saber a porcentagem de dispositivos que tem aí o backup feito, a parte de inventário, não somente aí do hardware, também com informações sobre os dispositivos, quais são os dispositivos wireless, né, os sem fio que estão sendo conectados à rede, a parte de alertas e relatórios que vocês já conhecem aí da SolarWinds, que são super completos. Um pouquinho sobre os requerimentos mínimos, né? Se você realmente for instalar, lembrando que o software está disponível, é a versão completa que está disponível na página da SolarWinds para fazer download. Você tem 30 dias para poder utilizar a ferramenta sem nenhum custo e testar no seu próprio ambiente. Se você for instalar, que a nossa recomendação é que você teste no seu próprio ambiente, já prepara um servidor de preferência um servidor, né? Aqui fala que pode ser um Windows 7 também, mas de preferência um servidor com Windows 2003 ou 2008. Se for uma prova, assim, um teste mais simples, se você for utilizar apenas alguns dispositivos só para testar, então você pode utilizar o Windows 7 ou Windows Vista. Mas se você tiver aí já bastantes dispositivos, a gente já recomenda que você faça a instalação diretamente num servidor com o sistema operativo Windows 2003 ou 2008 e tenha como mínimo esses requisitos aqui de sistema de hardware, né? 3 GB de memória, de hard drive de 20, tá bom? Vamos aqui, eu vou mostrar um pouquinho sobre a demo para vocês. Lembrando que se você entrar no site da SolarWinds, você pode entrar no www.solarwinds.com ou no .com.br e aqui você vê a lista completa de produtos que a gente oferece. O Configuration Manager está aqui, então você clica e aqui você já tem mais informações sobre o NCM. Tem imagens, tem as especificações, os requerimentos mínimos aqui do sistema operativo que eu acabei de mostrar para vocês. Você vai ter a parte de recursos, então vídeos, folhetos, então toda a informação que a gente disponibiliza sobre essa ferramenta, você vem a produtos, clica em Configuration Manager, que vai vir nessa página. Aqui vai estar o botão para você fazer o download do Free Trial. E aqui é onde você vai ver a ferramenta em ação, que é o que a gente vai estar utilizando hoje. Eu vou estar utilizando hoje para demonstrar a ferramenta para vocês. Quem já conhece os softwares da SolarWinds já entende um pouquinho como é que é a distribuição aqui que a gente tem visualmente. Lembrando que esse software ele pode ser instalado, como a gente fala, né, stand-alone, ou seja, ele pode ser instalado de maneira independente do Orion NPM.
porém, você também pode instalá-lo com os demais softwares da linha Orion. A única diferença é que você vai ter outras solapas com os demais softwares, seja o NPM, o SAM, outros softwares da linha Orion. Você também pode instalá-los juntos no mesmo servidor ou no servidor independente. No caso aqui, se você só tem uma consola, significa que você instalou o NCM sozinho. Aqui no lado esquerdo você está vendo a lista de dispositivos e um pouquinho toda a informação sobre os dispositivos da rede, né, os nós. Você vai conseguir identificar as mudanças que foram feitas aí nos dispositivos. E você, por exemplo, se você clicar aqui na parte do relatório de mudanças, aí você vai conseguir ver com as diferentes cores, né? Você consegue ver as mudanças que foram feitas. Vou mostrar algum outro que tem um pouquinho mais de informação. Por exemplo, aqui você vai ter mais informações que estão faltando, que foram adicionadas ou que foram modificadas, né? Então, tem as diferentes aqui, ó, missing lines, add lines or change lines, né? Então, alteradas, adicionadas ou as que estão faltando. Um pouquinho mais de informação. Lembrando que você também vai poder fazer... Deixa eu abrir aqui e mostrar um dispositivo em específico. Por exemplo, se a gente clicar vamos clicar aqui num exemplo. Nesse dispositivo talvez esse não seja o melhor dispositivo, mas vamos tentar ver aqui específico. Esse aqui é um bom exemplo, só um minutinho. Vamos tentar esse aqui. Perfeito. Então, aqui vocês conseguem ver a informação do próprio nó, ou seja, consumo de CPU, consumo de memória, saber como é que está o nó, aqui o número de endereço IP, tipo de dispositivo, toda a informação que a gente consegue aí ler. Você vai conseguir ver a lista das últimas 5 configurações desse dispositivo. Você pode também estar fazendo aqui a parte o upload de configurações ou ver os relatórios de inventário também. Então, se você quiser fazer aqui o download das configurações, você consegue através dessa parte. Se não, você também consegue ver aqui as últimas configurações que foram realizadas para esse dispositivo em especial. Lembrando que também você consegue ver aqui as mais recentes, nas últimas 24 horas, aqui não teve nenhuma diferença. E se houve alguma violação da política ou mudança de configuração. No caso, esse talvez não era o melhor exemplo, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar algum outro exemplo para vocês. Só um minutinho que tá abrindo. Bom, gente, enquanto tá abrindo aqui, desculpa, é uma demo. Lembrando que essa demo tá na internet, então tem vezes que pode ser que esteja um pouquinho mais lento. Enquanto ele não tá mostrando os detalhes aí desse dispositivo Cisco que eu queria mostrar para vocês, contar um pouquinho, assim, de maneira abrangente, os benefícios do NCM, né? Então, o NCM é um software de gerenciamento de configurações e alterações de rede, né? Com o NCM, você vai poder ver... Ou seja, você vai ter uma solução completa que vai acelerar a resolução de problemas e vai garantir uma rede estável com alto desempenho. Com essa ferramenta, você vai simplificar o gerenciamento de dispositivos, a parte de gestão de arquivos de configuração e
independente da marca, ou seja, lembrando que SolarWinds consegue fazer toda essa parte de gestão através do protocolo SNMP, então você pode estar utilizando, ou seja, adicionando dispositivos multimarcas. Eu vou apertar um refresh aqui, gente, desculpa, tá um pouco lento. Então, vai ser uma maneira simplificada de você estar fazendo essa gestão tudo e os resultados numa única interface web, que é bastante intuitiva. Aqui eu consegui entrar no nó que eu queria mostrar para vocês. Então, você vai ter a lista de configurações, você vai conseguir fazer o download das configurações, você vai conseguir executar um script, você vai conseguir fazer o upload de uma configuração já existente, né? Então, você consegue subir configurações já existentes que você tem desse dispositivo e a parte de inventário, como eu havia demonstrado. Então, em cada um dos dispositivos, você vai ter todas essas opções, né? Então, transferir a parte também com o TWAC, que é o nosso fórum, como você já pode estar utilizando scripts já existentes e também publicar. E aqui você vai conseguir também ver, caso aconteçam aí violações da política da empresa, ou você tem como controlar se houve aí alterações que estão contra as regras aí da empresa. Aí tem mais informações para também comparar configurações anterior com atuais e relatórios que vão estar mostrando quais foram as alterações realizadas num determinado período de tempo. Então, acho que aqui é um exemplo um pouquinho melhor esse dispositivo. Quando a gente clica aqui na parte de Configuration Management, essa seção vai permitir que você faça alterações em massa, ou seja, isso que é o bacana do Configuration Manager é que você consegue selecionar múltiplos dispositivos e fazer de maneira simultânea, com apenas alguns cliques, alterações em massa. Então, nessa página você vai conseguir realizar uma série de tarefas, né, incluindo baixar configurações de todos os dispositivos na sua rede. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, Download Config, e aí a gente vai selecionar quais são os dispositivos que a gente vai estar fazendo o download da configuração. Então, isso aqui é algo que você definitivamente quer fazer antes de mudar o controle ou de fazer alguma mudança, você vai querer fazer esse download de config para estar salvando essa informação. Então, a nossa recomendação é que você já selecione tudo e aí faz o download, né? Aí a gente já consegue. Aí ele vai te perguntar, você está fazendo download de arquivos de configuração de 24 dispositivos, quer continuar? Quero. Vamos guardar toda essa informação na base de dados. Fazendo isso, você vai conseguir tá guardando essa informação na base de dados e caso no futuro você precisa reverter a configuração, isso vai ser possível, porque você está guardando. Então, é o que a gente recomenda, é o passo de download config, depois a gente pode continuar fazendo mudanças, mas constantemente fazer esse download de config para que a gente vá guardando. Aí depois a gente já vai, aqui vocês estão vendo os resultados, né, do script diretamente na consola. Então, se você precisar abrir para ver algum resultado de script, você consegue ver tudo aqui nessa mesma página. Não é algo que você vai ter que sair da consola do Orion, né, do NCM, para estar vendo esses resultados. Se a gente quiser, por exemplo, executar um script, o NCM vai permitir que você execute um script ou qualquer série de comandos através de um ou dos vários dispositivos. Então, primeiro que nada, a gente vai ter que... por exemplo, a gente pode fazer um exemplo de como mudar senhas de todos os switches. Aí a gente pode... por exemplo, aqui, vamos lá... Um exemplo, vai. E aí a gente aperta Next, vai selecionar qual dispositivos que a gente vai tá fazendo essa mudança de senha, por exemplo. Aí a gente pode estar selecionando aqui os dispositivos Cisco e apertar executar. Aí ele vai te perguntar, tem certeza que você quer fazer essa... Sim, quero. Então vamos lá.
Aí ele vai te mostrar um exemplo de como executar um script na própria consola. Depois, se você quiser ver o resultado, você consegue abrir e ver essa mudança aqui na própria consola. Se você quiser, você também pode agrupar seus dispositivos por vendor, né? Por marca, por vendedor, ou qualquer outra categoria, né? Então, fica mais fácil você conseguir selecionar vários dispositivos ao mesmo tempo de maneira bem fácil e rápida, né? Depois de clicar, você vai ter os resultados aí de imediato. O NCM vai mostrar a página de transfer, né? Que a gente chama essa página aqui, transfer, onde você vai conseguir visualizar como é que ficaram esses scripts. Se a gente quiser fazer a parte de comparação, né? Então, se a gente pode estar comparando scripts anteriores com os atuais. A gente tem que clicar aqui nessa seção. E aí você vai conseguir escolher os dispositivos que você vai querer estar fazendo a comparação, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver... Deixa eu escolher um aqui rapidinho, que eu acho que é um bom exemplo. Ups. Deixa eu voltar rapidinho. A gente está fazendo comparação, né? Então, tem que selecionar o que a gente vai estar comparando. Aqui a gente tem os dois scripts, o atual e o anterior, e a gente vai selecionar e vai poder ver como é que ficaram esses dois scripts. Aqui você vê que tem diferença de datas, né? Então, aqui do dia 9, aqui do dia 19, e a gente vai conseguir ver o que mudou durante esses dois períodos. E ele vai estar fazendo destaque aí com as diferentes cores para vocês verem a diferença de configurações que ou seja, quais configurações foram alteradas, adicionadas ou que estão faltando, que estão aqui destacadas com as cores. Tá bom? Isso também é outra coisa bacana que a gente consegue fazer aqui na seção de Configuration Management. Se a gente quiser fazer a parte de Configuration Change, né, de templates, a gente já sabe que SolarWinds, muitos dos principais já a ferramenta consegue fazer de maneira automática. Caso vocês tenham algum dispositivo ou algum fabricante que não seja tão comum, ou um dispositivo mais antigo, que talvez o software não consiga estar fazendo isso de maneira automática, a gente também consegue estar utilizando esses templates. Muitas vezes você já vai encontrar aqui no nosso fórum, ou a ferramenta consegue também estar procurando isso na própria internet. Essa seção contém uma interface tipo Wizard, né, que vai permitir que você defina as variáveis e depois vai permitir que o NCM faça as configurações para você. Vamos ver aqui um exemplo, né? Você vê que aqui a gente tem opções como associação ao VLAN, mudar as descrições da interface, entre outras. Também há muito mais disponível no nosso site, também no nosso fórum. Vamos ver a parte de... aqui a gente consegue também estar fazendo a parte de... do TWAC, que é o nosso fórum, né? Assim, é um nome um pouquinho estranho, mas esse é o nosso fórum. Então, a gente consegue também compartilhar alguma configuração ou transferir alguma configuração, já fazer essa procura dentro do nosso fórum para vocês estarem utilizando. Eu vou demonstrar aqui para vocês como mudar um template. Vamos dizer que você não sabe como iniciar o NetFlow, ou que você não queira entrar em cada um dos dispositivos para estar fazendo essa alteração manual de iniciar. Então, aqui você vai conseguir fazer de maneira simultânea em vários dispositivos ao mesmo tempo. Então, vamos escolher aqui a opção Enable NetFlow nos dispositivos Cisco. E aí, a gente vai definir as variáveis, né, e executar. E agora vamos escolher em quais nós a gente vai querer estar fazendo essa mudança. Então, vamos, por exemplo, ver aqui, aqui, vamos dizer, e a gente clica Next. A gente vai estar selecionando as interfaces que a gente vai querer estar fazendo essa alteração. Aqui um exemplo. Depois a gente vai selecionar
a interface também de origem. Vamos colocar aqui um exemplo, precisamos digitar o endereço IP, né, que o NetFlow vai estar utilizando. Eu vou colocar 127.0.0.1 e também a porta para a gente estar tá gerando esse script, né? Aí os resultados estão agrupados automaticamente por vendedor. A gente vai conseguir, se caso você queira ter outro tipo de filtro que não seja a marca, você também pode estar selecionando. A gente disponibiliza essa opção para facilitar aí a maneira, também os gostos do cliente. Aí a gente vai encontrar aqui o nosso dispositivo e aí você consegue ver a configuração foi feita com todas as nossas variáveis. Se a gente clica em executar, esses comandos vão ser programados no dispositivo de maneira imediata. Aí ele vai te perguntar, tem certeza que você quer fazer? Sim, tenho certeza. E aí você consegue ver a página de resultados. Lembrando que você consegue também ver, você consegue clicar e ver como está o script aqui na própria página da consola. Legal, né? Com relação a isso aqui é na parte de templates. O NCM também tem a possibilidade, a capacidade de gerar os inventários, né? Que é algo que as pessoas pedem bastante, é bem importante ter a parte de inventário, né? Então, vai criar um inventário de rede bem detalhado, né? Com todos os dispositivos que estão sendo gerenciados. E o banco de dados aqui da parte de configuração vai incluir o número de série, detalhes sobre interfaces, sobre as portas, endereços dos IPs e também os softwares estão instalados, ou seja, toda a informação que ele vai conseguir ler ele vai estar mostrando aqui na parte de inventários. Aí a gente pode mostrar aqui também, é muito fácil realizar a parte de relatório, né? Então, a gente consegue ver, por exemplo, por exemplo, se a gente quiser mostrar quando foi o último tempo de início para cada dispositivo, então a gente pode selecionar aqui o last boot time for each device e clicar para conseguir ver essa informação. Aí vai sair, você vai ter aqui as informações de quando foi a última vez que foram iniciados, tipo de máquina, aqui vai ter protocolo, endereço IP, marca, o sistema. Então tem todas essas informações, você pode eliminar, trocá-las de lugar, as colunas, como você preferir. Lembrando que é muito fácil customizar esses resultados para ficar visualmente da maneira que for mais assim do agrado do usuário. Lembrando que dá para exportar, então se você quiser estar exportando essa informação, também é só clicar aqui para PDF, ou senão você pode estar gerando um link para estar mandando aí para alguma outra pessoa. Então aqui é só um exemplo, né? Você também consegue tirar outros relatórios, que são muito fáceis de você estar gerando, é só fazer com alguns cliques quais são os devices que não estão respondendo para NCM, quais são os devices que estão caídos. Tem várias maneiras de você estar gerando aqui, por exemplo, dispositivos Juniper, tem vários relatórios que já estão prontos, só você fazer um clique para você conseguir ver um pouquinho melhor mais informações sobre o inventário. Então, aqui tá sem os nós. Com relação a compliance, isso também é outro ponto bem que, assim, geralmente aparece aí em perguntas com clientes, né? Então, como é que a gente trabalha, né? O NCM vai conseguir detectar as violações de política. Então, o gerenciamento de políticas de configuração de rede do Orion, do NCM, vai permitir que você confirme se as configurações dos dispositivos estão de acordo com regulamentações federais e com os padrões internos da empresa.
Tá? O NCM tem aí uma capacidade que a gente chama de Policy Reporter, que é gerar esses relatórios aí sobre as políticas da empresa, que ajudam as organizações a automatizar o processo de conformidade com as políticas. Então, o que é isso? Ou seja, você vai conseguir já deixando de uma maneira... você vai conseguir ver aqui é o que ele chama, tá vendo? Então, como fazer esses policy reports. Alguns já estão, ou seja, das principais marcas, a gente já tem eles aqui, mas você pode estar incluindo as melhores práticas e, ou seja, termos aí de uso e também reverter. Isso também é outra coisa bem importante, que se você precisar estar revertendo para o que era originalmente, você consegue fazer isso facilmente, já que a gente está constantemente guardando todas as configurações de cada um dos dispositivos, tá? Então, aqui você consegue estar fazendo relatórios que vão estar agendados, ou seja, você já programa esses relatórios para que eles sejam executados e assim identificar quais dispositivos que estão apresentando violações de configurações, dispositivos que poderiam ser acessados por usuários que não estão autorizados a estar fazendo alterações nesses dispositivos, ou algum dispositivo que representa algum risco para a segurança aí da informação ou aí da performance da rede. Então, assim, a gente também consegue gerar relatórios de políticas que já foram pré-definidas, especificamente desenvolvidos de acordo com os padrões e as regulamentações aí pelas principais organizações de auditoria e de segurança. A gente também tem o recurso de remediação, ou seja, você consegue remediar essas violações de política de forma automática, diretamente desde os relatórios. Então, você simplesmente clica em aí você encontra um problema e você vai conseguir imediatamente aplicar um script para reparar esses dispositivos que estão alterando aí, que estão fora das políticas que são aí corretas, vamos dizer assim. Só para vocês... Aqui eu não separei, peraí, deixa eu ver. Eu preciso selecionar, senão, alguns dispositivos. Mas aqui tem toda essa informação. Anything that I should show here, Nomar, that it's important to show about compliance? That the policy, that you have rules associated with the policies, and that they can define the rules for each policy, so they don't have to use what we have here, they can create their own. Legal. Então, o engenheiro Nomar que está aqui comigo, ele também está explicando que a gente não necessariamente tem que usar o que já vem com a ferramenta. Então, vocês também podem estar subindo essas regras que talvez não sejam aí dos fabricantes, mas que sejam regras aí da própria empresa. Então, vocês podem estar subindo informação ou regras políticas que vão ser utilizadas, que são de vocês, né? Com relação E lembrando, né, que você consegue fazer aquela parte de reverter. Então, caso é identificado uma situação onde vocês não falam, olha, aqui não é legal desse jeito, a gente consegue, com o NCM, ele inclui essa funcionalidade de reversão, né? Então, vai permitir que o usuário reverta de maneira imediata para uma configuração de dispositivo que teve anteriormente, né, a mais antiga. Então, vai ser possível reparar rapidamente alterações não autorizadas na configuração da rede ou recuperar ou seja, configurações de dispositivos que teve falhas, com isso a gente consegue eliminar o tempo de inatividade de algum dispositivo e assim poupar ou ser proativo com relação a qualquer risco para a segurança aí da performance da rede. Então, isso aqui foi um pouquinho assim uma breve introdução sobre o NCM. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, já pode começar a escrever, que eu já vou começar a responder. Então, na página Home também você vai ter a opção de ver o fórum TUAC, né? Aquele fórum que eu comentei com você. Esse é a nossa comunidade de usuários, de pessoas aí que acompanham
os produtos, né, todas as novas versões, lembrando que os engenheiros da SolarWinds, o próprio Nomar que está aqui comigo, os engenheiros eles são convidados constantemente a entrar, a estar respondendo perguntas, a ter essa interação aí com a comunidade de usuários que conhecem, que gostam das nossas ferramentas, que utilizam as nossas ferramentas. Então, caso você não encontre uma informação no site da SolarWinds, a nossa recomendação é que você visite o site, aqui o nosso fórum, o TUAC. No site, você consegue encontrar o TUAC aqui, no Community, tá? Então, é o mesmo, vai para a mesma página. Então, você pode entrar tanto desde a página da SolarWinds, como se não, em cada uma das demos, você sempre vai encontrar a opção aqui do TUAC dentro da solapa de Home. Para conseguir mais informações, também a gente tem a parte de training. Então, dentro do próprio NCM, uma vez que você instalar, surgiu alguma dúvida, clique aqui em training, né, na parte de treinamento, e você vai encontrar muitos vídeos, vai encontrar folhetos, as guias aí de avaliação, mais material para você conseguir tá aprendendo sobre a ferramenta. Lembrando que, senão, sempre pode mandar um e-mail para nós, para que a gente faça uma Webex aí com o engenheiro da nossa equipe, né? O Nomar também vai estar à disposição para estar ajudando. Aqui vai ter a parte de relatórios também, que ele vai conseguir fazer sobre a parte de inventário, eventos, disponibilidade, a parte de volumes. Sempre as ferramentas já vêm com alguns relatórios padrões, que é só fazer alguns cliques e você já tem essa informação, que fica muito fácil de exportar, dividir, compartilhar, né? Então, Message Center, então se tem múltiplos usuários utilizando a ferramenta, vários administradores, é uma maneira de você conseguir ver como, por quem está sendo feitas essas mudanças, e até para o time que utiliza a ferramenta, saber quem está trabalhando com o que e não ter que acionar, talvez depois de uma alerta, um exemplo, somente uma pessoa está trabalhando em vez de acionar várias. Então, aqui é uma maneira até do time conseguir ver o que está sendo feito. A parte de alertas, que vocês sabem que dá para fazer um e-mail, dá para fazer um aviso no celular, né? Receber uma mensagem, tem diferentes maneiras de você configurar alertas. Muitos alertas já vêm prontos, que é só você fazer um clique para ativá-los. Outros, se você preferir customizar, você também consegue estar fazendo essas alertas da maneira que você preferir. A ferramenta sempre vai te mostrar os resultados dos alertas que foram disparados. Então, você vai conseguir ver quais avisos que a ferramenta te deu. Você sempre consegue fazer também os top 10. Tem gente que adora essa página para poder ver um pouquinho sobre aqui os pontos mais críticos da rede e agrupar. Então, por exemplo, vamos dizer, se a sua empresa tem várias sedes, vamos dizer assim, e vocês queiram agrupar os dispositivos de cada localidade, você consegue fazer grupos. Eu não sei porque não entrou na parte de grupos. Talvez porque não tenha nenhum aqui. Senão a gente pode sempre entrar no do NPM no geral para ver. Se você, por exemplo, sua empresa tem diferentes localidades e vocês queiram estar fazendo, por exemplo, grupos de equipamentos que estão em diferentes, por exemplo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Então, você pode fazer por localidade, porque aí você dá acesso a um administrador que é responsável por esses dispositivos nessa localidade específica. Se você é um provedor de serviços e você tem diferentes clientes e você quer agrupar cliente A, cliente B, cliente C, para você ter os dispositivos de cada cliente dividido em grupos e depois poder criar contas para as pessoas somente poderem ver esses dispositivos. Isso também é algo que a ferramenta permite. Criar grupos de dispositivos e depois criar contas de acessos a pessoas para somente poderem ver os resultados desses dispositivos em particular, tá? Então, um pouquinho aqui. Alguma pergunta?
Com relação aqui a essa parte visual, né, que no Orion NPM a gente tem um mapa, essa imagem é o usuário que escolhe. Se você quiser colocar aqui um mapa dos dispositivos, esse aqui é um exemplo, mas se você quiser colocar um mapa realmente do país, da cidade, da rua, você escolhe a imagem que vai ficar aqui por trás, você escolhe como você vai colocar essa parte visual. Aqui foi um outro exemplo que a gente deu, mas fica a critério do usuário a escolher qual imagem. Você vai subir o JPEG que você quiser e você vai conseguir sempre fazer mapas dentro de mapas, caso isso for o que você escolher. Aqui, por exemplo, no do Network, a gente tem um mapa realmente com assim, e aí depois você consegue ir criando mapas dentro de mapas, país, dos estados, tal, até que você chega no detalhe de algum dispositivo, que pode ser, como eles fizeram aqui, um rack, para ver informações de algum nó em específico. Aqui também tem a parte, dá para fazer, que tem mais coisinhas, mas isso já é muito mais em detalhe. Alguma dúvida? Gente, então eu vou encerrar. Se por um acaso alguém ficar com alguma outra dúvida, por favor, é só me mandar um e-mail. Lembrando aqui, deixa eu passar. Eu queria falar um pouquinho sobre a parte de licenciamento. Então, como é que funciona o licenciamento do NCM? O que você deve levar em consideração para conseguir selecionar qual vai ser o tamanho de licença que vai atender às suas necessidades? Então, deve ser levado em conta o número total de nós. Então, você vai somar o número de switches, de roteadores, ou seja, quais dispositivos que você vai estar querendo fazer essa configuração. A gente faz essa soma por dispositivo. Então, até 50 nós, até 100 nós, 200, 500, 1.000, 3.000 ou ilimitado. Aqui estão os valores em dólares de quanto sai cada uma dessas licenças. Lembrando que o NCM ele pode ser instalado de maneira independente, ou seja, ele pode ser adquirido como uma ferramenta individual, stand-alone, como a gente fala, ou ele pode ser um módulo do NPM, ele pode ser instalado no mesmo servidor onde você já tenha outros softwares da linha Orion. Para mais informações, você pode visitar o site solarwinds.com.br, pode me mandar um e-mail aqui, veronicapleon@solarwinds.com, ou o engenheiro Nomar, que está aqui do meu lado, me ajudando, nomar.podom@solarwinds.com. Também a gente tem os telefones que dá para fazer ligação gratuita desde o Brasil. 0800 892 2195 é o que toca na minha mesa. Caso eu não esteja lá, é só deixar um recadinho e eu volto a ligar, tá? Essa apresentação que a gente viu, ela está disponível no site. Então, se vocês quiserem entrar, entrem no site, clique aqui em produtos, vá para Configuration e aí você vai ter a Live Demo, que foi o que eu apresentei para vocês. Aqui vocês conseguem baixar o software, ele vai te levar para um formulário que você vai colocar a sua informação de contato e para você conseguir fazer o download. Uma vez que você instala a ferramenta, é que começa a contar os 30 dias de uso. Então, o fato de você fazer o download não significa, só a partir do momento que você realmente instalou a ferramenta, que ele começa a contar os 30 dias até de utilização que você tem para testar a ferramenta aí no seu próprio ambiente. Então, eu recomendo que vocês baixem a ferramenta para conhecer um pouquinho melhor e ela ver o funcionamento dela na sua própria rede. Tendo alguma dificuldade, é só entrar em contato e eu vou fazer aqui o possível para te ajudar, tá bom? Muito obrigada pela atenção, pela participação e eu fico à disposição para estar ajudando com essa ou com outras ferramentas da SolarWinds.